Fala pessoal, professor Zachary aqui. No vídeo de hoje vai ser uma aula sobre matemática, mas não vai ser um vídeo voltado a conceitos matemáticos, a fórmulas, teoremas, essas coisas. Na verdade, esse vídeo vai falar sobre termos matemáticos que geralmente são mal compreendidos quando a gente está falando da matemática. E o que é isso? A gente vai falar sobre as letras da matemática. Geralmente, quando a gente vê letras da matemática, você pode notar que geralmente tem até uma certa estranheza, porque fala, nossa, está misturando letra com número. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre por que utilizam as letras da matemática. Existem duas formas de letras matemáticas. Você, por exemplo, já pegou um livro didático, ou até mesmo já viu o professor passando na lousa, você vai perceber que existem duas formas de utilizar a letra para a mesma coisa. E isso acaba muitas vezes confundindo a pessoa o que está acontecendo. Então, vamos começar. Então, pessoal, começando aqui, por que geralmente utilizam letras na matemática? As letras, pessoal, elas são utilizadas para representar um número que a gente não tem. Então, por exemplo, sabendo desse conceito, você já vai ser até melhor para você fazer certas interpretações. Geralmente quando a gente está fazendo concursos, pessoal, aparece questões, por exemplo, assim. O dobro de um número somado mais 4 dividido por 2. Esse número, pessoal, a gente não vai saber quanto que é. Para ficar mais fácil, o que os matemáticos fizeram? Eles utilizaram letras para representar os números. Porque se a gente fosse colocar qualquer outro número, como por exemplo, antes era usado o zero, uma bolinha assim para representar um número que a gente não sabia, acaba confundindo. Então se a gente coloca o x, por exemplo, que é a letra mais utilizada, a gente também vai conseguir fazer o cálculo melhor. Porque, tratando esse exemplo que eu falei anteriormente, o dobro do número, então a gente sabe que é duas vezes o número. Como a gente não sabe que número que é, a gente utilizaria o x. Utilizando o x fica mais fácil de encontrar esse número. Porque essa letra aqui vai ser meio que um símbolozinho que vai representar o que a gente está querendo. Então, as letras, quando a gente está usando em forma de incógnita, ou seja, incógnita é aquilo que a gente não sabe. É uma coisa que a gente está querendo encontrar. Incógnita é quando estivesse em código. Então, é um símbolo. Essas letras como símbolos significa que a gente está procurando alguma coisa. Quando a gente está usando dessa forma, é bem comum a gente encontrar as letras X, Y e Z. São as mais comuns de a gente encontrar. Tanto quando a gente está trabalhando com álgebra, quando a gente está trabalhando com cálculo, é bem comum a gente encontrar precisamente essas letras. Agora, existem outros tipos de letras na matemática, que são as letras representadas em fórmulas. Como assim? Quando a gente vai representar fórmulas, é bem comum a gente ver as letras A, B e C. Isso não significa, pessoal, que a gente não vai utilizar as letras A, B e C para representar as variáveis, no caso, a mesma função que o x, o y e o z fazia, que é representar um número que a gente não sabe. Mas o A, B e o C, principalmente em livros didáticos, é bem representado como fórmulas. Como assim fórmulas? Se você pegar a fórmula da equação de segundo grau, você vai ver que, por exemplo, tem lá aqui ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é a forma da equação de segundo grau. Então, essa equação de segundo grau a gente vai encontrar assim. Só que, você pode ver que aqui não tem número. É tudo em letra. Por que é tudo em letra? Porque a gente está representando. Só que você pode perceber que o A, o B e o C, eles representam um número, não exatamente o que a gente está querendo encontrar, mas um número que pode ser colocado aqui. Como assim? Por exemplo, se a gente está usando a equação de segundo grau, pode acontecer de a gente encontrar 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Então, quando a gente está colocando o número para representar a fórmula, isso aqui pode ser qualquer um. Geralmente, quando a gente está vendo livros didáticos, acontece lá de falar, dado um A qualquer e um B qualquer. Significa que seja um número, um primeiro termo qualquer e um segundo termo qualquer. Esse primeiro termo qualquer, quando a gente fala de primeiro termo, a gente sempre vai representar por A. Porque como o A vem antes do B, então ele é o primeiro termo que a gente está pegando. Já o segundo termo, a gente vai representar ele por B, porque ele vem depois do A. Então fica até mais fácil para ancorar pensando nisso. Quando a gente está trabalhando com fórmulas, se a gente quer um primeiro termo, a gente vai chamar esse primeiro termo de A. E esse primeiro termo de A pode ser qualquer termo, pode ser qualquer número. Geralmente isso aí vai ser especificado na questão. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque geralmente a pessoa vê a fórmula no livro didático, tá lá um AX, você fica meio confuso. Não entende que esse A aqui na verdade vai ser substituído por um número posteriormente. A única coisa que a gente vai ter que procurar vai ser o X. Porque na verdade o A a gente já vai ser dado. Só é representado dessa forma para não generalizar. Porque, por exemplo, se você coloca aqui no A, você vai colocar em um livro, você coloca o 2, pode acontecer do aluno pensar que isso aí 2 já é da fórmula. Colocando como um A, o aluno já fica um pouco mais esperto, porque sabe que esse A não vai dar para calcular com ele. A gente precisa de alguma coisa a mais. Por isso que daí surgem os números. Então, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, é bem fácil confundir por quê? Porque geralmente a gente vai misturar as letras. Como, por exemplo, aqui. A letra de representar a fórmula e a letra de representar o número que a gente está querendo aparecem juntas. Olha só, o ax quadrado. Esse a aqui está representando o número que a gente pode colocar aqui. Já esse x ao quadrado, esse x representa o número que a gente está querendo encontrar. A gente vai ter que calcular ele. Então, pode acabar confundindo quando a gente vê esses números, essas letras todas misturadas. Mas sabendo disso, que a gente utiliza letras como incógnitas e letras para representar fórmulas, fica mais fácil de entender. Só que, no caso dos dois, tanto no caso de fórmulas como no caso de representar uma incógnita, uma variável, vai ser sempre para representar números. Então, só que vai diferenciar o que a gente vai fazer com esses números. Se a gente está querendo encontrar ou se a gente já vai ter eles, só está representando mesmo de forma usual. Por fim, pessoal, também é muito comum
a gente encontrar a letra N. A letra N, ela geralmente é utilizada para representar número. Óbvio, como eu disse anteriormente, tanto o x, y, z quanto o ABC são utilizados para representar número. Mas no caso o N, quando eu falo número, por exemplo, se a gente tem aqui um 2 elevado a N, isso significa que pode ser qualquer número fora de ordem. Porque lembra que eu disse que aqui o ABC, ele precisava, por exemplo, o A, é quando a gente está falando que depois vai vir um B, vai vir um C. Então, o ABC é utilizado por ordem de termos. Ele realmente representa um número, só que um número que vai ter uma certa ordem. Já o x, y, z é incógnita. E o nosso n, sempre quando a gente vê n na fórmula, significa que vai ser qualquer número, sem uma ordem específica. E geralmente quando a gente vê o n mais 1, significa que a gente vai colocar um número e vai somar mais um nele. É bem comum a gente ver essa forma de n mais 1 quando a gente está falando de análise combinatória. Aquelas formas de análise combinatória parecem bastante essa forma de m, de n e também da letra m. O n e o m meio que aparecem juntos nas formas. Eles também vão representar alguns números que geralmente não precisam de uma certa ordem. Então, pessoal, o n, sempre que a gente vê o n, na verdade está representando o quê? Ele é o símbolo que vai representar um número inteiro indeterminado. Quando a gente está colocando aqui o a, b e o c, pode acontecer de não ser um número inteiro. Já o n, ele sempre vai ser um número inteiro. Como assim um número inteiro? Lembra que a gente tem conjuntos de números? O número inteiro é todo aquele número que ele seja positivo ou negativo, só que inteiro. Ou seja, a gente não vai representar ele de forma quebrada, como por exemplo uma fração. Se a gente fosse colocar 2/3. Isso aqui já não é um número inteiro. O número inteiro é todo aquele que a gente consegue escrever em partes inteiras. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Esses números são inteiros. Agora, pessoal, esse n que eu disse aqui é o n pequeno. O n pequeno ele faz parte de uma fórmula, faz parte do quando a gente está querendo representar um número inteiro indeterminado. Só que pode acontecer também de a gente ver a letra n assim, uma letra n mais grande. Essa letra n, na verdade, vai representar o quê? Vai representar o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? Se você tem um certo conhecimento de conjunto, já tem a aula de conjuntos numéricos aqui no canal, os números naturais são todos os números positivos inteiros. Como assim inteiros? Você vai entender que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Mas os números naturais são todos os números positivos e que não são quebrados. Então o 0, 1, 2, 3, assim infinitamente. Todo número que não é quebrado e positivo se classifica como número natural. Agora, partindo disso, de números de letras para representar conjuntos, a gente pode falar também das outras letras que representam os outros conjuntos numéricos. E lembrando que a gente tem vários conjuntos numéricos. A gente tem o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais, dos reais e dos complexos. Então, pessoal, vamos apagar aqui para ter mais espaço para a gente poder falar. O n, assim grande, representa os números naturais. Já o z vai representar os números inteiros. Então, por que a letra z representa os números inteiros e não a letra i? A letra i representa sim um conjunto numérico, mas não dos números inteiros. Números inteiros é a letra z porque vem do alemão Zahl, que significa número. E essa representação veio porque foi ele que meio que descobriu, ele que implementou os números inteiros. O que são os números inteiros? Como eu disse anteriormente, todo número positivo ou negativo inteiro. Depois dos números inteiros, pessoal, a gente vai ter os números racionais. Os racionais, pessoal, é representado pela letra Q. Por que pela letra Q? Ele é representado pela letra Q, pessoal, por causa do termo quociente. Para quem lembra do quociente, remete ao resultado de uma divisão. Então, quando a gente está falando dos racionais, você já lembra que sempre vai ser um número que pode ser representado de forma de fração. E lembrando que quando a gente representa de forma de fração, todo resultado de toda fração também é uma divisão. Por isso o termo quociente, porque já remete para a gente que a gente vai fazer uma divisão quando a gente está trabalhando com números racionais. O próximo conjunto, pessoal, é o dos números reais. Os números reais, ele é representado pela letra R. Sendo assim, é até mais fácil de a gente lembrar, porque R de reais e R como representação do conjunto, fica fácil da gente memorizar. Agora, outro conjunto numérico é representado pela letra I. A letra I é os conjuntos irracionais. E por fim, pessoal, tem o conjunto dos números complexos, que ele é representado pela letra C. Tanto o R quanto o I quanto o C fica mais fácil de a gente decorar, porque não tem todo um significado por trás das letras. Mas por que? Se eu estava falando inicialmente das letras da matemática, porque eu já pulei aqui para os conjuntos numéricos. Eu pulei aqui para os conjuntos numéricos, porque é bem comum a gente estar trabalhando e aparecer isso aqui. Por exemplo, sendo A um número contido em N, ou seja, sendo um A. Quando está falando sendo A, então vai ser um número que a gente viu ali. Ou sendo um N, vai ser um número que a gente pode ser qualquer número, vai ser um número que vai dado posteriormente para a gente. Então só está sendo vinculado em uma regra. Quando a gente está vendo regras, axiomas da matemática, é bem comum ter isso. Sendo A o número N. Quando fala número N, tá esse símbolo aqui do N grande, é um número natural. Então sendo A um número natural. Então, sabendo isso aqui, fica até mais fácil a leitura de um livro didático. Porque no livro didático geralmente vai vir muito os conjuntos numéricos representados pelas letras, que são os símbolos deles, e os números também representados pelas letras, de forma que vai ser sempre vinculado os números de incógnitas mesmo e os números de formas, e geralmente eles vão se misturar. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro
Por que que a gente utiliza letras na matemática? A gente utiliza elas para representar alguma coisa que a gente não sabe ou para representar alguma coisa e não confundir o que a gente está explicando. E espero que tenha ficado clara a minha explicação. Comenta aí o que achou, comenta aí se você entendeu. Compartilha com um amigo para ele entender também. Curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.